Saudações, turma! Estamos aqui para a nossa segunda aula sobre o empirismo inglês. John Locke e David Hume serão os nossos camaradas de hoje. Como eu já fiz no nosso encontro anterior, eu gosto sempre de mostrar um pouco para vocês quais são as nossas fontes. Os nossos dicionários, como sempre, que eu não vou ficar mostrando toda vez, mas, sobretudo, nós temos, dessa vez, este livrinho do John Locke. Eu estou usando essa edição. Eu suspeito que a edição da Martins Fontes é um pouco melhor, mas eu não acho de jeito nenhum. E a outra, que é a versão da Pensadores mais antiga, que é até mais fácil de escanear, é mais bonita, ela é 2 anos mais velha que eu, então talvez ela esteja meio difícil de encontrar em boas condições. Eu deixei também como texto complementar para vocês esse daqui, que é muito bom, um texto de introdução ao empirismo, maravilhoso. Toda essa série aqui é maravilhosa. Os demais aqui, os parentes dele estão aqui em cima, do lado daquele bichinho verde ali, todos eles. Então vocês encontram eles sem dificuldade hoje em dia, talvez até em promoção, caso vocês aproveitem esses nossos períodos atuais de Black Friday ou coisa parecida. Investigações sobre o entendimento humano e sobre os princípios da moral, que são 2 obras do David Hume, compiladas aqui. E o que a gente não vai mencionar praticamente, mas apenas brevemente, o Tratado da Natureza Humana, que é essa pequena obra que para em pé em qualquer posição que seja colocada. Então, é bastante coisa, mas eu vou tentar fazer uma exposição bem didática para vocês, e sintética na medida em que isso é possível, dado o conteúdo, né? Então, sobre empirismo, inicialmente, pessoal, nós temos aqui um resumo. Não é o mais belo dos resumos, mas eu acho que ele é funcional, num esquema. Como estou usando o quadro, eu preferi fazer assim. O empirismo é uma corrente filosófica dos séculos 17 e 18 que se contrapõe ao racionalismo. Vocês devem lembrar-se da nossa aula anterior sobre o René Descartes. O René Descartes escreve no século 17 e Berkeley e outros autores que bebem bastante do racionalismo do Descartes também escrevem nesse período. Então, mas no nosso caso aqui o que importa mais é o René Descartes, e os demais racionalistas que poderiam ser mencionados nós não vamos trabalhar, então ficamos apenas com ele. E lembrando, né, pessoal, eles não se diziam à sua época racionalistas, empiristas, e fala-se muito em empirismo em inglês porque as principais fontes são o meu xará, o Francis Bacon, posteriormente o John Locke, que é possivelmente um dos mais importantes dele, do empirismo, como a gente vai ver, e posteriormente o David Hume, que certamente é o mais importante deles para a epistemologia especificamente, e sobretudo pelas consequências que tem o debate sobre o problema de indução, que eu já apresentei para vocês logo na apresentação do plano de ensino, e tanto para o Kant quanto para o Karl Popper. Qual o tema fundamental do empirismo? O problema do conhecimento, ou seja, por natureza, por excelência, o empirismo tem como preocupação essa temática da teoria do conhecimento. Os temas mais importantes, mais recorrentes, o ser das coisas se dá na consciência, é uma das coisas apresentadas. Isso pode não parecer tão relevante ou tão importante. No entanto, se nós levarmos em consideração todo o debate posterior e mesmo o debate contemporâneo em psicologia e a noção do inconsciente, é central para o desenvolvimento inicial da própria psicologia enquanto ciência no século XIX essa designação e essa ideia de que é na consciência que nós temos a própria existência, e isso não contrapõe-se diretamente ao racionalismo, como é importante destacar. A origem do conhecimento se dá pela experiência.
Ele nega a existência de ideias inatas, nesse sentido, o empirismo como um todo. O conhecimento humano está limitado pela experiência, ou seja, nega-se a metafísica. E aqui há duas críticas, né? Tanto a ideia de substância quanto a ideia de causalidade. A causalidade é mais objeto do Hume. No caso da crítica à ideia de substância, lembram lá da res cogitans e da resistência do René Descartes? Há uma certa crítica, embora não se abra a mão do modelo dualista do cartesianismo, começa a haver alguma crítica. Todo conhecimento é conhecimento de ideias. Isso aqui é sobretudo John Locke, porque o Locke usa claramente, diretamente, o conceito de ideia desenvolvido pelo Descartes. E nesse ponto concorda-se com os racionalistas. Falando então um pouco do John Locke. Ele nasceu em Renton, na Inglaterra, em 1632. Nós, lembrando, né, pessoal, que o Descartes morreu em 1650, então eles são contemporâneos. Em 1652 ele ingressa, com 20 anos, na Universidade de Oxford, torna-se bacharel em artes, e mestre 2 anos depois, que era equivalente então ao mestrado, em 56. Em 1666 ele torna-se amigo do Lord Ashley, mais tarde conhecido como o Conde de Shaftesbury. E isso teve uma importância tremenda na trajetória intelectual, política e na vida pessoal do John Locke. É impossível pensar o John Locke sem pensar essa amizade, essa proximidade com o Lord Ashley. Tanto que, em 1667, ele se torna conselheiro médico do Lord Ashley, mesmo que não tivesse formação em medicina. Isso é descrito de um modo bem interessante em uma dessas revistas que eu não cheguei a deixar para vocês, mas caso vocês esbarrem com ela por aí, é bem interessante, dessa série Mente e Cérebro, e que conta bastante esses pormenores e bastidores da vida pessoal do John Locke. Em 1672 ele é nomeado secretário do Conselho de Colonização e Comércio, órgão criado e presidido pelo Shaftesbury, ou seja, o Ashley, o amigo do John Locke. Em 1675 ele segue para a França, onde permaneceria por 4 anos. Em 1683 ele exila-se na Holanda após perseguições a Shaftesbury e a morte desse mesmo ano. Aqui é o momento de penúria pessoal para o John Locke. E aqui é que é o curioso. Notaram que eu não falei ainda de obra nenhuma. Por quê? Porque ele até 32 até 89 ele ainda não tinha publicado nada digno de grande nota. As publicações dele mesmo, depois de se exilar na Holanda, após a Revolução Gloriosa, que derrubou James II, ele voltar à Inglaterra na comitiva da filha do rei deposto, que vai ser a futura rainha, Maria II, finalmente, em 1690, ou seja, já com quase 70 anos, ele publica as duas principais obras dele, os 2 tratados sobre o governo e o ensaio sobre o entendimento humano. E morre com 72 anos em 1704. Então, o que é interessante da gente dedicar uns minutinhos a essa vida e obra aqui, é a gente ver mais ou menos quando que esses autores escreveram. O René Descartes escreve as Meditações já maduro, já com cerca de 40 anos. No caso do John Locke, ele já é um ancião. E notem, é no século XVII que ele tem 68 anos. Não é no século XXI. Então considerem as condições nas quais ele pôde escrever esses longos tomos. E no seu estilo, né? Que é um sujeito muito, como é que poderíamos dizer? É um sujeito do seu tempo. A sua formação, o modo como ele, a trajetória que ele teve, não é tão diferente assim da trajetória do René Descartes, se vocês pensarem bem. Embora ele não tenha se dedicado às matemáticas, ele tenha se dedicado muito mais à política, por toda essa proximidade dele com Lord Ashley. E, sobretudo, ele é muito lembrado, vocês certamente têm essa lembrança,
na ciência política, porque ele é um dos grandes opositores à monarquia nesse contexto. Então, as críticas dele são, no mínimo, respeitáveis e muito fundamentadas não apenas politicamente, quanto filosoficamente. Sobre o ensaio acerca do entendimento humano, essa é a nossa tradução. A diferença, isso é curioso, pessoal, tem um ensaio acerca do entendimento humano e um ensaio sobre o entendimento humano. E investigações sobre o entendimento humano, no caso. É quase o mesmo título, um é ensaio, outro investigações. Então, isso pode originar confusão, ainda mais numa mesma aula que os dois autores têm um título quase idêntico, mas isso é uma obra de 1690, como a gente mencionou, e eu vou descrever aqui um pouco para vocês alguns dos argumentos principais do John Locke. No livro 1, ele nos diz: nem os princípios nem as ideias são inatas. E os capítulos dele são muito curtos, então eu recomendo muito a leitura, porque o John Locke escreve de um jeito muito fluido. Como eu mencionei no nosso encontro de sexta-feira, o John Locke é um autor interessante para a licenciatura, pela ênfase que ele dá no aprendizado e pelo modo como ele baseia boa parte das teorias do aprendizado iniciais e da psicologia. Então, quando ele nos diz que a primeira parte do livro, o livro 1, nem os princípios nem as ideias são inatas, é um momento de crítica dele ao inatismo. É um momento que ele faz um pouco aquilo que o Descartes faz com os escolásticos, o John Locke faz com os racionalistas. Mais especificamente com René Descartes, com o qual ele parece dialogar bastante. Embora não cite explicitamente. Porque é um outro estilo de escrita, né, pessoal? Você não fazia citação direta ao autor, era incomum, no máximo em epígrafes. Então, até o século XIX, início do século XX, ainda era muito comum esse estilo. E o que ele faz? Os livros dele, o livro dele é dividido em um livro, o capítulo tem essas entradinhas, esses tópicos, 2, 3, que vocês encontram ao começar a folhear. Assim. E às vezes eles são curtíssimos, assim, um parágrafo é uma dessas pontuações. E o que ele nos diz ao dizer que não há ideias inatas? A ideia básica dele é a seguinte: nós só podemos conhecer a partir da experiência. Se só é possível conhecer a partir da experiência, então como é que você nasce sabendo algo? Literalmente, John Locke é o que, pela primeira vez, apresenta claramente o argumento que diz: ninguém nasce sabendo. Nascer sabendo é a ideia das ideias inatas. O René Descartes desenvolve isso na terceira meditação. Eu até estou cogitando nas próximas edições da disciplina a gente chegar ali até a terceira, para poder fazer a crítica às ideias inatas. Talvez seja mais apropriado. Mas, de toda forma, ele já apresenta um pouco disso antes, e o que o John Locke faz aqui é uma argumentação dialógica na qual ele apresenta os contra-argumentos às ideias do inatismo. Então, o que nos apresenta? Primeiro, ele parte da premissa: não há ideias inatas, e como se estivesse respondendo a um crítico que diria a ele: não, mas e o assentimento universal, e aquilo sobre o que todos concordam? E aí ele nos diz: o assentimento universal não prova o inatismo. Até porque, basicamente, ele sequer existe. Ele problematiza isso. Como assim assentimento universal? E após ele nos diz algumas outras coisas, como, por exemplo, o que é impossível uma coisa ser e não ser, não são universalmente aceitas, essas máximas, que seriam as leis básicas da lógica, né? Princípio da não contradição, ou própria ideia de existência. E isso não são ideias universalmente aceitas. Ele reitera várias vezes isso, que não há por que afirmar que nós saber que há princípios de organização da mente
que seriam potencialidades da mente, utilizando-se de algumas críticas, outros teóricos da época, quanto mais tarde ele vai fazer a sua proposta de teoria alternativa, ele, da tábula rasa, daqui a pouco nós chegaremos nisso, ele vai ter algumas dificuldades em distinguir o que seriam potencialidades e o que seria conhecimento propriamente dito. Mas daqui a pouco nós chegamos lá. Então, o assentimento universal não prova o inatismo, supondo que ele existisse. E ele não existe muito, segundo John Locke. A capacidade de conhecer pode ser inata, isso é o básico, é o elementar. Mas o conhecimento é adquirido. O que ele está querendo dizer? Ele fala que em mente, alma, espírito e mente são similares. Como ele não é um autor francês, ele não fala tanto em espírito. Ele chega a falar em alma algumas vezes, mas ele usa a ideia de mind, a mente. E a mente, pessoal, aqui é um depósito onde ficam as nossas ideias. A metáfora que o John Locke usa é essa. A mente é o depósito onde guardamos as nossas ideias através das nossas memórias, e essas ideias é que são o nosso conhecimento. E isso que é o interessante. A capacidade de conhecer não implica conhecimento. O depósito existir, existe uma estrutura desse depósito, o lugar onde vai existir esse conhecimento, um potencial de desenvolvimento de conhecimento ou de racionalidade. Essas estruturas mentais, que são diferentes nos humanos, não implicam que nós somos criados por um ser divino, necessariamente, que nos deu essa potencialidade do pensamento racional. Alguns outros princípios interessantes. A nossa edição não é completa, ele pula em alguns pedaços, não está faltando nada quando vocês forem ler. Então, tem alguns pontos simplesmente que não estão aqui na edição. Eu nunca entendi por quê. Nem na primeira versão, nem nessa. Ela é meio resumida e não tem explicação também no prefácio, em lugar nenhum. Já consultei o original em inglês e os pontos existem lá, não é falha de tradução. É escolha não explicitada. E o que é interessante aqui? Ele apresenta um pouco dessa argumentação nos dizendo: não é possível descobrir o que já se sabe ou que já se sabe algo, porque isso seria contraditório. Como é que você sabe que não sabe? Ou melhor, como é que você descobre que já sabia alguma coisa? Não é possível saber e não saber, conhecer sem conhecer. É isso que ele nos apresenta. E ao dizer isso, o que ele está negando é a possibilidade de um inconsciente ou de uma não consciência, aquele princípio que a gente apontou lá na frente. Tudo se dá na consciência. O ser, o conhecimento, tudo se dá apenas no plano da consciência. Mesmo que esse grande depósito de ideias que é a nossa mente não vá ser igualmente iluminado a todo momento. É como se houvesse um facho de luz que ilumina parte da nossa memória. Quando nós nos voltamos para nossa imaginação e ficamos refletindo sobre aquilo que sabemos. Aqui, pessoal, nós temos nesse 15º ponto os passos pelos quais a mente, como mencionei, o conceito de mente, alcança várias verdades. Eu vou ler esse trechinho com vocês para a gente conseguir refletir um pouco. Os sentidos inicialmente tratam com ideias particulares, preenchendo o gabinete ainda vazio, e a mente se familiariza gradativamente com algumas delas, depositando-as na memória e designando-as por nomes. Mais tarde, a mente, prosseguindo sua marcha, as vai abstraindo, aprendendo gradualmente o uso dos nomes gerais. Por este meio, a mente vai se enriquecendo com ideias de linguagem, materiais com que exercita a sua faculdade discursiva, e o uso da razão torna-se diariamente mais visível, ampliando-se em virtude do emprego desses materiais. Embora a posse de ideias gerais, o uso de palavras gerais e a razão geralmente cresçam juntos, não vejo como isso possa, de algum modo, prová-las inatas. Então, essa noção de que há ideias particulares, que seriam nomes, e ideias gerais, categorias às quais chegamos por abstração,
Aqui ele não está rompendo com o aristotelismo por completo, nem com a escolástica, mas o modo como ele coloca isso é diferente. Então, o modo como ele apresenta esse argumento é diverso. E isso se observa claramente quando vocês veem, por exemplo, o caso de uma criança que tem um cão em casa e chama de totó, e aí vê outros cães e chama os outros cães de totós. Olha lá, tem vários totós na rua. Ela está confundindo a ideia particular, o nome do animal de estimação, com uma ideia geral, a categoria cão, o cachorro. E mais um detalhezinho, a abstração, então, nesse caso, é esse princípio que para ele é essencial, para que seja possível relacionar essas diferentes categorias de ideias, as particulares com as gerais. No capítulo 2, ele apresenta a sua teoria alternativa. No livro 2, aqui nós estamos ainda no capítulo 2. Não há princípios práticos inatos. Quando ele fala em princípios práticos, sempre que se fala em prática, pessoal, John Locke, David Hume, ou mesmo depois Immanuel Kant, quando se fala em prática, está se pensando na vida moral, na vida cotidiana, ética e prática. Ética e moral são essa dimensão da razão prática, como mais tarde vai dizer-nos o Kant. Então, esses princípios práticos, evidentemente, não são universais. Ética diz mais respeito ao modo de conduta do indivíduo e moral a um reconhecimento coletivo de qual seria a conduta correta. Não confundir isso necessariamente com uma ética em termos de dizer a correção da conduta. Os códigos da ética costumam orientar nesse sentido, mas é uma compreensão bem normativa da ética que em si não tem esse sentido originário. Então, o quarto ponto eu acho interessante a gente destacar para pensar um pouquinho. Outra razão que me leva a duvidar de quaisquer princípios práticos inatos decorre do fato de pensar que nenhuma regra moral pode ser proposta sem que uma pessoa deva justamente indagar sua razão, o que seria perfeitamente ridículo e absurdo se ela fosse inata. Ou seja, a ideia de que os princípios morais carecem de algum tipo de justificativa, ou causa, ou finalidade. Então, eles não poderiam ser inatos por esse motivo. Além do fato de que não há, segundo o John Locke, princípios morais universais. Décadas mais tarde, séculos depois, na verdade, quando o Garofalo cria o termo criminologia, é um discípulo do Cesare Lombroso, ainda no século XIX, 1890, ele publica a obra, ele inventa a noção de crime natural, ou delito natural, que seria o homicídio, que seria um delito presente, existente em todas as culturas. Seria transversal, não há como não ser reconhecido como crime, como delito último, o pior de todos. O que é uma abstração, parte-se de uma noção de natureza humana, necessariamente, por definição, né, dogmaticamente definida como altruísta, no qual as pessoas não cometeriam crimes. E esse seria o crime sempre reconhecido, entre animais ou homens, como delito natural. É uma tentativa de naturalização de mores, ou seja, de costumes. Isso, já com a base do John Locke, a gente já consegue refutar. Ou seja, essas teorias cientificistas e deterministas do século XIX já eram ultrapassadas na sua criação. Pois bem, prosseguindo. No capítulo 3, ainda do livro 1, ele ainda faz uma última crítica, outras considerações acerca dos princípios inatos, tanto especulativos quanto práticos. As ideias, especialmente as pertencentes a princípios, não nascem com as crianças. Ou seja, as crianças não nascem sabendo. A ideia de Deus não é inata. Isso estarreceria o René Descartes. A ideia de substância também não é inata, ou de res, no caso, res como coisa pensante ou extensa. E não há ideias inatas na memória.
ou seja, não vem nada instalado no nosso HD. Atualmente, essa metáfora dos componentes eletrônicos é muito usada para pensar nos tipos de memória humana, embora tenha sido desenvolvido inicialmente de forma oposta, né? Os processos, as faculdades humanas é que serviram para pensar a própria criação desses componentes. Mas prosseguindo, o livro 2, que é o ponto mais interessante para nós e o mais importante sem dúvida, trata do seguinte: a teoria alternativa que o John Locke apresenta ao racionalismo. Quando a gente diz teoria alternativa, o que eu quero dizer aqui? Nesse caso, o que o Locke faz é apresentar a nós não algo que ele diz, eu estou provando aqui. Essa discussão sobre a prova nós vamos voltar a debater vários momentos. Ele não vem dizer, olha, eu vou provar que é falso. Não. Ele não está interessado ou preocupado em provar a falsidade do racionalismo. É o oposto. Ele apresenta uma teoria plausível, aceitável, e que ele diz, o ônus da prova é de vocês. Vocês é que estão dizendo que é irrefutável a sua teoria, vocês racionalistas, que os leva a ideias claras e distintas e a leis universais. Eu não, eu estou só fazendo uma proposta alternativa. Se a de vocês for válida, a minha não pode ser. Então cabe a vocês demonstrar que a minha é falsa. Essa é a argumentação do John Locke. E é genial, porque ele joga o ônus para o adversário. Então aqui a retórica, a experiência dele com política já de décadas, trabalhando junto com Shaftesbury, não é algo a ser desconsiderado. E assim ele constitui o argumento dele. Primeiro, a ideia é objeto do pensamento, ou seja, pensamos com ideias, a unidade de pensamento é ideia. Segundo, todas as ideias derivam da sensação ou da reflexão, ou seja, da sensação diz respeito aos sentidos, ou da reflexão, que seria essa introspecção. Vamos ver como ele fala nas suas palavras aqui. Suponhamos, pois, que a mente é, como dissemos, um papel em branco. Aqui é a ideia da tábula rasa ou do papel em branco, desprovida de todos os caracteres, sem nenhuma ideia. Como ela será suprida? De onde lhe provém esse vasto estoque que a ativa e ilimitada fantasia do homem pintou nela, com uma variedade quase infinita? De onde apreende todos os materiais da razão e do conhecimento? A isso respondo numa palavra: da experiência. Todo o nosso conhecimento está nela fundado, e dela deriva fundamentalmente o próprio conhecimento, empregada tanto nos objetos sensíveis externos como nas operações internas de nossas mentes, que são por nós mesmos percebidas e refletidas. A ideia de reflexão aqui, pessoal, reporta-se a espelho. Então, lembre-se, né? Essa é a época das meninas, do Velázquez, a época em que a ótica ainda tinha uma importância tremenda, e isso influenciou inclusive no modo como era possível fazer pinturas mais realistas. E o desenvolvimento de espelhos mais acurados, né? Então a ideia de reflexividade, reflexão, vem do sentido etimológico mesmo, de reflexo. Então é olhar para si mesmo. Seria olhar para suas próprias ideias, seus próprios pensamentos. Dessas duas fontes de conhecimento jorram todas as nossas ideias, ou as que possivelmente teremos. Então, é por isso que ele apresenta, primeiro, que a nossa mente nada mais é do que uma tábula rasa, na qual serão impressas as ideias, por isso que a noção de impressão é tão presente, tanto para o John Locke, mas sobretudo para o David Hume, algo que se imprime sobre o papel, como os tipos gráficos das prensas de então, da imprensa de então. E, prosseguindo, o objeto da sensação é uma fonte das ideias. A sensação advém dos nossos sentidos e é a fonte primordial das nossas ideias, como a gente já viu antes. As operações das nossas mentes consistem na outra forma de ideias. Nossa reflexão é também uma forma de experiência. Isso aqui é a diferença, pessoal. Aquilo que Descartes fala ou sugere como sendo a res cogitans, o pensamento puro,
John Locke já está dizendo, isso é relação entre as próprias ideias. Isso é experiência. É uma experiência do pensamento. Isso não é o pensamento puro. A abstração não é algo descolado do mundo. Você aprende a abstrair a partir do mundo. Você não sai com ideias que foram colocadas por Deus na sua mente, relacionando-as para daí pensar o mundo a partir das ideias que você já tem na sua mente. As categorias que já estão lá, esperando objetos do mundo para você enquadrá-los nelas. É uma forma diversa de pensamento. Por isso, empirista, né? Parte da experiência. Estamos diversamente supridos dessas ideias. Ou seja, aqui eu coloquei esse comentário, o bom senso não está igualmente distribuído, como supunha Descartes. Ele está sugerindo aqui desigualdade natural, algo que ele retoma nas suas outras obras. É um dos princípios do liberalismo, né, pessoal? Não há uma igualdade na distribuição das faculdades, seja do bom senso, seja da força, seja da inteligência, seja do que for, entre seres humanos. E como se lida politicamente com isso. É o que ele trata em outras obras. A alma começa a ter ideias quando começa a perceber, ou seja, quem não percebe não tem ideias, quem não tem experiência não tem ideias, e a alma nem sempre pensa, pois isso carece de provas. Então ele não sugere que existe um inconsciente ou que a gente pensa sem ter consciência. Isso não é possível na compreensão do John Locke. Por fim, esse capítulo 2, as ideias simples do sentido, nos apresenta alguns elementos adicionais que vale a pena a gente discutir com um pouco mais devagar. Até porque ele é curtíssimo, né? Ele tem apenas 3 seções, ou parágrafos, como a gente poderia chamar aqui o capítulo 2. Apenas as qualidades que impressionam os sentidos são imagináveis. O título do capítulo é As Ideias Simples do Sentido. Ou seja, ele está falando aqui da fonte da experiência dos nossos sentidos, a sensibilidade. Embora não possamos acreditar que seja impossível a Deus fazer uma criatura com outros órgãos e outros meios para conduzir ao entendimento as observações das coisas corporais, além dos 5 com os quais normalmente conta, dados por ele ao homem, sim, aqui está se falando de 5 sentidos. Não, não são 5. São entre 12 e 17, dependendo do modo como se conte. Um deles, pessoal, é propriocepção. E propriocepção é aquilo que nos faz percebermos que temos um corpo e a posição na qual está o nosso corpo. Uma obra que é fantástica para quem tiver interesse em procurar na literatura, não é literatura propriamente dita, embora seja um ótimo escritor. Pode procurar esse livro, O Homem que Confundiu Sua Mulher com Chapéu. E nessa obra, que tem o caso do homem que confundiu a mulher com chapéu, tem logo na primeira parte das perdas, a mulher desencarnada, que conta a história de uma mulher jovem que perdeu esse sentido da própria percepção. E ela tem que reaprender a caminhar, a usar o corpo sem sentir o corpo. Então ela precisa olhar para si para conseguir caminhar sem cair, sem desabar no chão como se fosse um boneco daqueles de cordinha, né, os títeres. E que relação isso tem com esses sentidos? Ou seja, são mais do que 5 sentidos. Não são só esses 5 que o John Locke está nos sugerindo. E o que ele segue nos dizendo? Ainda assim, penso que não é possível para alguém imaginar quaisquer outras qualidades nos corpos, por mais bem constituído que seja, por meio do qual pode ser observado além dos sons, gostos, cheiros, qualidades visíveis e intangíveis. Novamente, 5 sentidos. E se a humanidade tivesse sido feita apenas com 4 sentidos? As qualidades que constituiriam os objetos do 5º sentido ficariam tão distantes da nossa observação, imaginação e concepção como se deve estar no momento que algo pertence ao 6º, 7º ou 8º sentido. Consistirá, porém, em desculpável presunção supor que tais sentidos não possam pertencer a outras criaturas, situadas em outra parte desse vasto e estupendo universo.
E se o homem não se assentar orgulhosamente no topo de todas as coisas, ele está sugerindo isso, mas, pelo contrário, refletir acerca da imensidão dessa construção e da enorme variedade manifestada dessa pequena e desprezível porção que lhe é acessível, deve ser levado a pensar que em outras mansões do universo existem outros e diferentes seres inteligíveis, de cujas faculdades ele não tem tão pouco conhecimento ou apreensão quanto um verme preso na gaveta uma escrivaninha tem dos sentidos do entendimento de um homem. Tais variedades e superioridades são adequadas à sabedoria e poder do Criador. Ele não nega Deus, pessoal. Embora ele não parta da premissa de Deus, ele não nega veementemente. Segui aqui a opinião corriqueira de que o homem tem apenas 5 sentidos, embora talvez possa, com justiça, contar mais outros, mas qualquer das suposições é igualmente adequada para o meu presente propósito. É um exercício de humildade e protoficção científica, eu sugeriria, né? O que ele faz aqui. E o que é interessante para nós? É interessante que ele está considerando justamente, não é porque nós não conhecemos outras dimensões, outros espectros da visão, ultravioleta, infravermelho, ou nós não temos o sentido do tubarão, que é capaz de sentir na água batimentos cardíacos, sentido elétrico. Então não tem como se esconder no tubarão, não vai só atrás do sangue. O sangue é outra história. Mas dentre várias outras espécies que têm sentidos que nós não temos. E ele vincula o nosso conhecimento a esses sentidos. Nós não temos como conhecer algo que nós não vemos. Se alguém nasce sem a visão, essa pessoa consegue imaginar. O que é imaginar? Produzir imagens. Ela nunca viu uma imagem. Como é que isso funciona? Podemos discutir isso em outros nossos encontros ou na sexta-feira no nosso encontro presencial síncrono. Mas é no mínimo interessante e é o desafio que o Locke e os empiristas nos colocam, né, pessoal? Então, a origem das ideias, um esqueminha bem simples para o John Locke, é basicamente essa. Sensações e reflexão são o que origina as nossas ideias, nosso pensamento é oriundo das ideias, não existe reflexão sem sensações, então sem sensações não há ideias sobre as quais possamos refletir, e as ideias decorrem, vocês veem isso no texto, das ideias simples para ideias complexas. Então elas vão complexificando-se e a unidade básica são as ideias simples, que estão muito próximas das sensações. Uma ideia simples é uma ideia de cor, ou uma ideia de extensão. Então, tempo e espaço são ideias simples, assim como propriedades, qualidades simples de objetos. Embora poderíamos dizer, inclusive, que não tem cor, né? É incolor, mas incolor é uma propriedade. E a síntese do nosso autor, dois dos principais pontos que nós podemos elencar aqui, ele sustenta que o princípio do empirismo, segundo o qual todo conhecimento da existência real repousa na experiência, não é em si uma verdade necessária, mas é verdadeiro. Quando ele diz não é em si uma verdade necessária, ele quer dizer o quê? Não é uma verdade a priori. Ele não é independente de toda a experiência. Locke também não acha que o empirismo seja inconsistente com serem as leis da natureza verdades necessárias, uma vez que as leis não podem ser necessárias a não ser que sejam a priori, anteriores e independentes da experiência. Então, nem é uma verdade necessária o princípio do próprio empirismo, e nem é necessário que as leis sejam verdades necessárias. Do que ele está falando, então, pessoal? Algo que o Hume vai sistematizar melhor, mas que basicamente é a ideia de que não é necessário que sejam imutáveis as leis humanas ou da natureza. E o Descartes ainda está muito próximo desse modelo da escolástica, por mais crítico que ele fosse a ela. Ele fala em leis universais, ideias claras e distintas, ele parte da concepção do inatismo, então é muito próximo de uma concepção dogmática. Você não tem um modelo de ciência aberta ou passivo de revisão em Descartes, porque você parte da dedução. Então você parte das premissas e aplica elas à realidade. Não aqui,
que o que acontece é o oposto. Parte-se da experiência para produzir teorias. Passamos então, pessoal, sem mais delongas, ao nosso segundo autor empirista, que é o David Hume. Notem, já é outro período. Ele já nasce após o John Locke ter falecido. Ele já é um autor que é todo do século XVIII. Então, em 1711 ele nasce, ingressa na Universidade de Edimburgo para se tornar advogado, mas abandona o curso pouco tempo depois, em 1732. Em 34 ele muda-se para a França e se fixa em La Flèche, onde começa a escrever o Tratado da Natureza Humana. Notem, era um rapaz de 23 anos que começou a escrever o Tratado da Natureza Humana, que ele publicou com 28 anos. Tem que ter algum tipo de pretensão. Alguém que escreve um tratado da natureza humana, e notem, não é uma obra simples, não é uma obra leve. É isso daqui, o Tratado da Natureza Humana. Não é uma coisa muito desprezível alguém nessa época, com 28 anos, publicar uma coisa dessa dimensão. Então ele regressa a Londres, publica os livros do tratado nesse período aqui, 39. Em 1744 ele é acusado de heresia e ateísmo e não obtém a cátedra da filosofia da moral na Universidade de Edimburgo. Então ele acaba trabalhando na biblioteca. Ele publica investigações sobre entendimento humano, que é a obra que a gente vai se basear mais, já com 37 anos. Depois publica várias outras, investigações sobre os princípios da moral, que está nessa compilação que eu tenho, discursos políticos, começa a escrever história da Inglaterra, depois história natural da religião, a Igreja Católica coloca todos os livros do Hume no Index, a lista de livros proibidos, em 1761, e algum tempo depois, em 776, ele falece. Mas também é bem mais longevo do que o Descartes, um pouco menos que o John Locke. E começa a escrever muito mais jovem. Então, é um dos motivos que faz com que, por exemplo, o Tratado da Natureza Humana, a gente vai falar pouco dele, a teoria do Hume é baseada no princípio do Berkeley de que algumas das ideias nos são impostas. Ele chama essas ideias de impressões, algo que se imprime na consciência, na mente. E reserva o termo de ideias para percepções mais fracas que ocorrem quando recordamos impressões. Então, notem, para o Hume não é tudo ideia. Há impressões e ideias. As impressões é aquilo que nós percebemos pelos nossos sentidos. São ideias acompanhadas de sensações. Ideias impressas a nós pelos nossos sentidos. E ideias são essas percepções que são mais fracas e dizem respeito a recordações, a memórias ou a reflexão. Notem que ele distingue aqui. Lembra um pouco esse modelo do John Locke. Sensações e reflexão. As impressões estariam aqui e as ideias seriam oriundas desse tipo de reflexão, memória, mas ele designa de modo diverso. Então, quando ele fala em impressões, está se referindo a esse tipo de ideias fortes, digamos, acompanhadas por sentidos. A classe mais geral é a das percepções. As impressões são distintas das ideias por serem mais fortes, mais nítidas. Ele sustenta 3 princípios. Todas as ideias são cópias de impressões, ou seja, não existe ideia que não decorra de impressões. Novamente, ele reporta-se aqui sem usar o argumento do John Locke, da tábula rasa. Mas sem impressão não há conceitos, não há pensamento, não há ideias, e impressões vêm pelos sentidos. As ideias se tornam mais nítidas em conjunção e têm, nesse caso, mais influência sobre outras ideias. Isso daqui já não está presente no John Locke. E acreditar que uma coisa existe é ter uma ideia nítida que se aproxima de uma impressão em sua nitidez. Essa ideia de nitidez aqui, novamente, faz uma metáfora visual, né, pessoal? Lembra um pouco René Descartes, ideias claras e distintas, mas é outra a forma que ele faz isso. E isso é de 1739. Nós podemos aqui ver uma síntese do projeto humeano. Nas duas obras, o Tratado da Natureza Humana e a Investigação sobre o Entendimento Humano,
ele tem pretensões diversas. Na primeira ele é mais pretensioso porque mais jovem, talvez. Primeiro ele pretende aplicar o método indutivo newtoniano à ciência do ser humano e nada menos que unificar todas as ciências baseando-as na ciência da natureza humana. Isso ele faz a partir do que ele chama de lei de associação de ideias. E notem, ele é tremendamente determinista. Ele não deixa de ser depois. Mas ele parte da premissa de que o comportamento humano é determinado. Nós apenas ainda não conhecemos as leis que o determinam. Então, por isso é que nós temos a ilusão do livre-arbítrio. É um dos primeiros autores a sugerir essa ideia, embora ele não bata muito em cima dela e desenvolva muito ela. Mas, no século subsequente, no século XIX, ela é premissa para aquilo que se faz na sociologia e na psicologia. Na antropologia, um pouco menos. A história da antropologia é um pouco diversa. E na política, até hoje, é o que a gente procura fazer quando a gente faz pesquisa de opinião. Né? A gente quer estatisticamente saber como as pessoas vão responder a estímulos e a opções limitadas. Por outro lado, na investigação sobre o entendimento humano, o Hume abandona os objetivos da etapa anterior, ele faz terra arrasada de sua própria obra e diz, não, meu tratado falhou em vários aspectos, e ele quer elaborar uma análise do entendimento humano, e aqui entendimento humano é essa faculdade do raciocínio, do pensamento, e fixar os limites da capacidade de conhecer do ser humano, ou seja, critério de delimitação, até onde é possível conhecer, a partir da distinção entre o que ele fala, de serem questões de fato e relações de ideias. E aqui é que está a principal diferença e o modo como ele ajuda muito o Kant a desenvolver a sua teoria. Então, o que são essas questões de fato e relações de ideias? O empirismo, enfim, baseia-se nessa distinção entre tipos de proposições. Proposições de caráter filosófico, ou proposições são afirmações com potencial de serem verdadeiras. Então, afirmações passíveis de serem verdadeiras. A diferença de uma proposição para uma oração qualquer é essa. A relação de ideias é uma proposição cuja negação é uma contradição, ao passo que uma questão de fato não tem que ser verdadeira, mas pode ser negada sem contradição. O que isso significa? Uma relação de ideias é uma proposição cuja negação é uma contradição, quer dizer, um triângulo circular. Imagine um triângulo circular. Não tem como. Por quê? Porque triângulo não pode ser circular. Assim como imagine ideias verdes. Tá, mas por que uma ideia seria verde? Não faz sentido. Mas o objetivo aqui seria o triângulo circular. Isso é contraditório. Não é possível. Se é triângulo, tem 3 lados. Não pode ser um círculo. Ah, mas ele é arredondadinho. Tá, mas daí não é um triângulo. Ele não tem ângulos do triângulo. Os ângulos dele não fecham 180 graus. Então, ele usa exemplos da geometria. Relações de ideias podem ser conhecidas a priori, ao passo que questões de fato só podem ser conhecidas empiricamente. E aí nós temos alguns exemplos que facilitam nossa vida. Esses eu tirei do livrinho Empirismo, pessoal. Eu botei eles numa codificação de cores aqui, para que seja mais fácil de identificar. As relações de ideia necessariamente devem ser verdadeiras e são verdades necessárias. Quais tipos? Os triângulos são figuras de 3 lados, todas as mães são genitoras, os ângulos internos de um ângulo somam 180 graus. Isso são verdades a priori. Ah, mas você está falando de mães. Sim, para alguém ser mãe, a pessoa tem que ter dado à luz, tem que ter um filho, senão não é uma mãe. Não importa se natural ou adotado, mas enfim. É mãe quem tem filho. É isso que a gente está falando aqui, quando diz genitoras. E no caso dos triângulos e dos ângulos, também. Você não precisa de ver cada triângulo e ficar fazendo conta para ver se isso fecha. Não, é parte da definição. No entanto, questões de fato podem ser verdadeiras ou falsas, e quando diz pode ser contraditória, pode ser negada sem ser contraditória, quer dizer, pode não ser verdadeiro, ou não nesse caso. Existe a questão do caso.
Todas as mães amam seus filhos. Não, pode ter mães que não gostam muito dos filhos, ou que odeiam os filhos. Pão alimenta. Não tem como você saber que o pão alimenta sem comer pão. Ou descobrir que aquele pão que você pensou que era alimento era um pão de cera, era uma decoração. Hamlet existe, Deus existe, também juízos de existência. Para saber se algo existe ou não, você tem que ter acesso empírico. E essa fórmula da teoria da relatividade, que também, assim como todas as demais fórmulas que demonstrem fenômenos físicos, elas carecem de experiência para que a gente saiba que elas são verdadeiras. São proposições não conceituais, ou seja, dizem respeito à realidade. Opa, ficou um clique aqui para adicionar um título, perdão. Afirmações da existência real são questões de fato. Todas as questões de fato, além da experiência presente, são baseadas em argumentos de causa e efeito. E tais argumentos nunca são a priori. Sendo assim, nenhum conhecimento da existência real é a priori, mas decorre inteiramente da experiência ao descobrirmos que certos objetos específicos estão constantemente ligados uns aos outros. Isso é a base do empirismo humeano. Afirmações de existência real são questões de fato. E, sobretudo, essa última, né? Nenhum conhecimento da existência real é a priori. Ou seja, quando fala em existência real, a gente não está falando de existência ideal. Pode algo existir como ideia, como teoria, como conceito. O conceito de unicórnio é existente. O conceito é Pégaso, o conceito de um Pokémon, mas não existem na realidade. Não são dados de realidade. Podem ser imaginados, podem ser pensados, mas não empiricamente. Ah, mas eu posso criar uma miniatura do Pokémon. Posso criar por mutação, fazer uma criatura muito parecida. Ou estão baseados... Tá, ok. Mas o que nós estamos pensando aqui é conhecimento sobre existência real, sobre algo que empiricamente existe no mundo e pode ser dito é verdadeiro que ele existe. Por exemplo, o Dodô, ou a Dinornis, aves extintas. Nós temos fósseis das aves para mostrar que existiram um dia. Então, 300, 400 anos atrás, existiam dodôs e dinornis na Austrália e em outros lugares na Oceania. Mas hoje em dia não existem mais. Então, para sabermos disso, nós não vamos apelar às nossas... Não sabemos disso a priori. Nós só sabemos disso tendo acesso à realidade. No caso, a fósseis. E muitas vezes podemos equivocar, né? Basta observar os antigos fósseis de dinossauros que até o século XIX eram sugeridos como sendo carcaças de dragões, por exemplo. Ou mesmo os equívocos na remontagem de alguns dos esqueletos. Estou lembrando aqui especificamente do iguanodonte, que nos primeiros fósseis encontraram. Provavelmente ele caiu com um dedo, o que seria um polegar, perto do focinho, e achavam que ele tinha um chifre. Por isso que vocês veem em filmes antigos várias imagens de uns bichos que parecem uns T-Rex meio magrinhos, meio menores, com uns chifres no nariz, que nunca tiveram um chifre, né? Aquilo era o iguanodonte com um dedo no lugar de onde seria o chifre. Então, isso aqui é apenas para nos dizer que a base do conhecimento empírico, ou a base do conhecimento sobre existência real, é a posteriori. E a priori quer dizer o quê, pessoal? Lembrando, independente de toda e qualquer experiência. Não é apenas anterior. Sim, reporta-se anterior, a etimologia do termo diz respeito a isso. Mas a priori não diz respeito apenas a isso, mas também independente de toda e qualquer experiência. Isso vai ser importante na nossa próxima aula sobre Kant. Aqui nós temos um resumo das relações, ideias e questões de fato. Eu não vou me alongar muito, eu vou apenas mencionar aqui para vocês podem usar isso como uma referência. A gente já discutiu isso aqui, é só um resuminho mesmo. Mas o que é importante destacar é que as relações de ideias são analíticas, como mostra ali. Isso depois vai ficar claro para vocês quando você vai ajudar muito a entender os juízos sintéticos e juízos analíticos.
do Immanuel Kant, na próxima aula. As proposições de geometria, álgebra, aritmética. O método é apenas por operações do espírito, intuição ou por raciocínio, que nós podemos chegar a essas relações de ideia. A verdade independe da experiência, não precisa ter acesso ou fazer exemplos para vocês saberem que aquilo é verdadeiro. Você pode aplicar nos exercícios de álgebra, mas você não precisa. Vai ser verdadeiro se você fizer exercício ou não. A diferença é que tu não vai ter nota na prova de matemática. Né? Questões de fato. Conhecimento derivado da experiência. São proposições sintéticas, ou seja, você aprende algo sobre o mundo. Aquilo não é verdadeiro, a não ser que você vá lá e descubra que é. Aquele pão, você vai descobrir se ele alimenta ou não, primeiro descobrindo se ele é um pão e não um objeto decorativo, como exemplo fortuito que eu mencionei anteriormente. A verdade é assegurada pela experiência, perceptível pelos sentidos ou acessível à memória. Então você pode lembrar de algo e associando por uma categoria abstraída, descobrir que, por exemplo, o ornitorrinco é mamífero. Eu acho ótimo o exemplo do ornitorrinco, porque é uma classificação terrível. Vocês não conhecem direito o animal, é o único mamífero venenoso, que tem bico e que bota ovos. Então, vale a pena dedicar alguns minutinhos ao conhecer o ornitorrinco. São proposições possíveis, permitem elaboração apenas de raciocínios prováveis. Não é certo. É provável que, é possível que, mas não é certo por definição. Não são necessárias, como as relações de ideias. A consequência principal, conhecimento factual sobre fatos futuros, dos quais temos impressões baseados na inferência causal, não é um conhecimento absoluto, mas sim provável. E isso tem direta relação com um dos maiores problemas filosóficos que existem, que é o problema da indução. O princípio indutivo é uma relação de ideias ou uma questão de fato. Essa é a primeira proposição. Isso eu também tirei aqui desse livrinho, que eu achei muito didático. Então nós vamos discutir no nosso encontro a obra do autor mesmo, e aqui eu vou trabalhar com vocês mais com base nessa fundamentação. O problema da indução. O princípio indutivo ou é uma relação de ideias ou uma questão de fato. E ele complementa. Não é uma relação de ideias, pois sua negação não constitui contradição. Então, o princípio indutivo, se negado, não é contraditório. Você pode negar o objeto da indução, sendo assim, logo é uma questão de fato. E aqui que está o problema. Toda justificação de questões de fato, além do presente, além disso que está acontecendo aqui, agora, que vocês estão vendo, repousa nesse princípio. O que é o princípio da indução? Quantos casos singulares são necessários para generalizar uma lei universal? Essa é a pergunta que nos faz o princípio da indução. Logo, ele complementa, ele só pode ser justificado se o supusermos verdadeiro, se o supomos verdadeiro, o que é um argumento circular. Como assim? Justificar quer dizer, com base no que eu sei que eu posso generalizar a partir de X casos. Como assim? Quantos casos singulares são necessários para generalizar uma lei universal? Quantas vezes eu preciso fazer alguma coisa para eu ter certeza que essa coisa acontecerá? Aqui o princípio da indução torna-se, ao ser exposto e deslindado analiticamente pelo Hume, o problema da indução. Por quê? Porque a conclusão do Hume é essa. Ele não pode ser justificado. Ou seja, o princípio da indução, que é o princípio do empirismo, não pode ser justificado. Ou seja, você não pode ter certeza que ele é verdadeiro? Não. O Hume baseia toda a filosofia, ele apresenta esse problema, que segundo ele não pode ser resolvido. Tá, então quer dizer que o fundamento do empirismo é falho. Sim, porque é baseado na experiência. E a experiência é falha, por definição. Ah, mas então o Descartes estava certo. Não, porque se ele quer conhecer o mundo, ele tem que admitir essa falibilidade. E esse problema.
Para a vida cotidiana, não é um problema para o Hume. Ele não está dizendo para nós que o fato de eu pegar essa borracha, eu largar essa borracha, eu posso largar 10 vezes e a borracha vai cair. Eu não vou largar 10 vezes. Vocês sabem que as coisas caem e que isso é uma coisa que é decorrente da gravidade e que as coisas continuarão caindo e que se vocês pularem da janela, vocês caem. E não deve ser muito legal, de acordo com a altura que tiver a janela. Mas não é esse o ponto. O ponto é outro para o Hume. O ponto para ele é como nós podemos generalizar. Eu quero criar leis universais? Não, ele tá sendo mais modesto aqui. Ele está tentando pensar no provável. Para a vida cotidiana, para o mundo das coisas, para a vida como ela é, serve o princípio da indução. Nós usamos ele cotidianamente. Agora, o problema é, como justificativa, ou seja, como prova de verdade, ele não tem fundamentação a não ser em si próprio. Você deduz que porque as coisas aconteceram, elas acontecerão. Porque foi assim no passado, será no futuro. Mas nem sempre é assim. Um exemplo claro disso, os colegas da ciência política tiveram na última eleição presidencial. Nunca dantes nesse país alguém venceu um cargo no executivo, o máximo para presidente, sem base partidária, sem tempo de televisão e sem recursos econômicos para tanto. Isso aconteceu. Isso quer dizer que toda a teoria anterior estava errada? Não, isso quer dizer que a realidade mudou. E alguns elementos que não tinham sido observados, como o acesso a redes sociais e o uso da economia da atenção, possivelmente tenham mudado nesse ínterim. Então, é isso que está em questão aqui para nós. Sendo assim, pessoal, explicando o problema de indução, eu diria para vocês o seguinte. Para Hume, os processos indutivos podem ser aceitos, caso nos baseemos nos hábitos e nas crenças humanas. Sim, funciona para a vida como ela é, para a razão prática, para a ética, para a moral. As pessoas costumam fazer o que elas têm feito, porque elas acreditam nessa abstração que é o eu. Isso o Hume já fala antes, e já diz, não, as pessoas tendem a acreditar que são alguém e tendem a se portar dessa maneira. Então isso é crença. Isso não é a realidade. Sim, eu não é a realidade. Isso é Hume dizendo, no Tratado da Natureza Humana. Que é interessantíssimo para início de conversa. Embora a gente vá retomar mais tarde. Mas não pode ser racionalmente justificado. Não é com base na razão que nós justificamos, ou seja, fundamentamos como verdadeiro. Lembrem lá da crença verdadeira justificada que eu mencionei para vocês. A justificação não existe. A justificação última é tautológica. Quantos casos são necessários, singulares, são necessários para generalizar uma lei universal? Você tem que olhar um por um. E nunca vai ser o suficiente. E por nunca ser o suficiente, no máximo você pode sugerir que é provável, é possível ou é provável. Então, e essa diferença é importante. O possível, você não sabe o quão provável é. E quando ele fala em provável, aqui a gente já começa a introduzir o componente estatístico, o que é uma novidade. É no século XVIII que a estatística começa a ser introduzida para o pensamento científico. E a ideia de probabilidade é introduzida pelo Hume. Mais tarde, isso começa a ser usado a partir da estatística moral, do Quetelet, em meados do XIX, na França, e, sobretudo, fundamentado no Durkheim, especialmente na obra O Suicídio, pelo menos para nós em ciências sociais. Né? Gostamos de lembrar dele nesse sentido. Mas, bem, pois para ser válida, a indução implica a imutabilidade da natureza, bem como da temporalidade. Isso daqui que é especialmente interessante, pessoal. Não há essa certeza, essa segurança que nós temos entre o passado e o futuro nos é dada apenas pela nossa memória, pela nossa consciência. O tempo nada mais é que uma abstração. Não existe essa dimensão temporal. Não há relação causal entre passado e futuro. Para o Hume.
Não entre fenômenos diferentes. Entre um só fenômeno, sim. Eu atirei aqui e a bala pegou na pessoa, ou com estilingue, pegou num passarinho, pobrezinho, não estava fazendo nada para ninguém. Mas no caso do Hume, ele está nos dizendo fenômenos distintos não têm relação causal entre si. Nada obriga o futuro a ser como foi o passado. No entanto, as coisas tendem a se repetir. E o que eu acho interessante aqui? Aqui eu deixei para vocês um vídeo no Moodle que é baseado num outro conto. Conto não, uma história curta desse mesmo livro, que é sobre o Jimmy. Jimmy G. E ele é especialmente interessante. Ele talvez fique um pouco mais claro quando vocês assistirem, se vocês lerem. Eu vou deixar o livro disponível para quem tiver curiosidade, mas eu quero ler um pedacinho dele com vocês na sexta-feira. Então, fica o spoiler, nós vamos discutir isso daqui na nossa aula. E é o conto do a história The Lost Mariner, o marinheiro perdido. É triste, triste, mas linda. Então vale a pena vocês dedicarem a sua atenção a isso. Então esses são os nossos problemas principais envolvendo o empirismo. Espero que vocês tenham achado interessante essa exposição mais sistemática e nos vemos em breve. Até breve.